Bom dia a todos vocês que estão aqui comigo, que vão entrar, que vão me escutar nessa manhã. Muito bom dia! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem, te ensinar a construir tuas próprias roupas, né? Ter segurança para desenvolver qualquer modelo e construir peças de qualidade, principalmente. Bom dia! Bom dia! Que bom de te ter aqui! Então, gente, vocês devem estar acompanhando, né? Eu tô mostrando para vocês o processo de produção de uma peça, de uma calça, que é de uma cliente. E eu tô aproveitando essas etapas, então, esses processos, para mostrar detalhadamente para vocês, né? Todos os cuidados que a gente deve ter na hora de produzir essa peça. E hoje aqui, né, o motivo da gente se encontrar é para eu mostrar sobre correção de molde, tá? Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância dessa etapa. Ela vai acontecer tanto quando a gente trabalha sob medida, quando a gente trabalha dentro da indústria, tá? Nos dois formatos. Então, quando eu trabalho sob medida, é nesse caso que eu recebi alguém, eu tenho uma cliente e eu vou desenvolver o molde exatamente com as medidas do corpo dela, tá? E quando a gente trabalha dentro de uma indústria, né, dentro de uma empresa, existe uma tabela de medidas. E aí, a partir disso, né, seja das medidas da minha cliente ou de uma tabela, né, com umas medidas mais abrangentes, a gente vai desenvolver o molde. Desenvolvemos primeiro a nossa base e em cima da base a gente copia esse molde e começa a interpretar o nosso modelo. Bom dia, bom dia! Então, né, quando a gente tem o nosso modelo, a gente vai cortar, vai costurar e vai provar essa peça, tá? Seja no corpo da nossa cliente ou de uma modelo de prova. Quem que é essa modelo de prova? É alguém que representa as medidas daquela tabela, tá? No caso de estar dentro de uma indústria, tá? E quando a gente está trabalhando diretamente para alguém, a gente vai chamar essa pessoa e a gente vai provar essa peça. Qual que é a importância da prova da peça antes, né? De seguir produzindo outras peças, enfim, qual que é a importância? Primeiro, né, a gente precisa verificar o caimento do tecido, verificar se o modelo ficou exatamente como a gente planejava, porque o que acontece? Eu recebo um desenho, eu recebo uma imagem ou uma ideia da minha cliente, né? E eu preciso projetar aquilo no papel. Então, quando eu tô com a peça na minha mão, quando eu dei vida para aquela ideia, né? Que eu fui lá, cortei o meu molde no tecido, costurei, eu dei vida para aquele produto, eu preciso verificar se agora ele tá de acordo, né, com os interesses do meu cliente ou do produto que eu deveria desenvolver dentro da minha empresa, né? Então, a gente vai verificar isso, tá de acordo com o modelo? Se tem um recorte, tá passando na posição que eu queria, né? Se tem uma prega, a profundidade dessa prega está de acordo? Se é uma peça ajustada, se é uma peça ampla, essas folgas estão de acordo com o que eu esperava, né? Então, a gente precisa fazer essa verificação do modelo, tá? E aí, com isso, a gente vai olhar, então, o caimento do tecido, tá? Porque mesmo que a gente coloque o melhor das intenções ali no momento de desenvolver o molde, isso vai sofrer, né, alterações, vai sofrer impactos de outras coisas que vão influenciar no desenvolvimento da nossa peça. Por exemplo, o tecido, tá? Cada tecido vai ter um caimento, vai ter uma estrutura, e aí isso vai influenciar sim no nosso modelo, tá? Então é preciso verificar, o tecido ficou legal, ficou de acordo, né? Ou esse tanto que eu projetei de folga tá de acordo pro meu tecido, eu acabei chegando no resultado que eu queria, né? Então, a gente vai observar isso em relação ao tecido, vamos observar em relação à costura. Olha, eu fiz essa costura, esse acabamento aqui, mas ficou tão grosseiro, né? Não gostei, vou mudar. Ou então, ficou bom. Então, a gente vai observar acabamentos de costura, a gente vai verificar o tempo de produção dessa peça, que vai nos ajudar na formação do custo dessa peça. A gente vai observar os materiais utilizados, o que eu precisei para fazer essa calça.
Eu precisei de zíper, eu precisei de botão, eu precisei de ganchinho, eu precisei do meu tecido, eu precisei... Foi de viés, eu comprei um viés pronto, eu fiz o viés a partir do tecido da minha peça, né? Então, que materiais que eu utilizei? Eu precisei de entretela. Então, a gente vai verificar esses materiais. Esses materiais foram legais, tá bom? A linha que eu utilizei tá legal? Ficou uma linha que ficou arrebentando, eu não consegui regular o ponto, né, da minha peça, legal. Eu mostrei pra vocês, né, eu produzi um vídeo, vocês podem procurar aqui, falando sobre a regulagem do ponto também, a importância dessa etapa, tá? Aproveito para falar para vocês aqui desse processo, né? Falei para vocês 3 sentidos que a gente deve fazer o teste da regulagem do ponto e coisas que a gente deve levar em consideração também, como agulha e qualidade da linha. Tudo isso, então, vai influenciar na nossa peça. E no momento que a gente tá provando a nossa peça, é o momento de olhar para todas essas coisas, tá? Então, é muito importante, sim, provar essa peça. E no caso da gente estar desenvolvendo, né, uma peça para um cliente, às vezes a gente pode terminar toda essa peça, às vezes ela pode ficar mais ou menos ali no caminho, né? Quando a gente está fazendo sob medida, exatamente para provar e antes de finalizar já fazer as correções necessárias. E quando a gente está dentro da indústria, é preciso finalizar toda essa peça, tá? Porque aí sim a gente precisa verificar todo esse tempo utilizado, todas as dificuldades precisam ser levadas em consideração, porque a gente não vai produzir uma, né, dentro da indústria, a gente vai produzir 50, 100, 1000, 5000, né? Então eu preciso saber tudo sobre essa peça para verificar a viabilidade de produção. É uma peça que eu vou conseguir produzir em escala, né? Então, estando dentro da indústria, eu preciso finalizar toda essa peça para que a gente verifique tudo isso, tá? E aí a gente coloca no corpo da pessoa, então, e analisa todos esses aspectos, né? E a gente vai pontuar isso, vai colocar num documento que a gente costuma chamar de ficha técnica, estando dentro de uma indústria. E no caso de fazer diretamente para um cliente, aí vai depender da sua organização, né? Do quanto você registra os processos ali da sua peça, né? Da quantidade de clientes que você tem, tá? Mas é importante, sim, anotar tudo isso, verificar se vai ser alterada alguma coisa ou não. E aí, a gente vai pro papel, né? Pro papel ou pro sistema para corrigir esse molde, tá? Eu fiz uma enquete ali, né? Um exercício com vocês antes da gente iniciar essa live, perguntando, né, algumas coisas para eu entender mais, né, do conhecimento de vocês a respeito disso. E uma das perguntas foi essa: fazendo a marcação na minha peça, né? Eu já coloquei a peça no corpo da minha cliente ou estou dentro da indústria e estou provando na minha modelo de prova. Eu já marquei lá na minha peça, né, os ajustes necessários. Eu preciso voltar no molde? Sim, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente eu preciso voltar no molde. O meu molde precisa ser a cópia da minha peça, exatamente. Esse é um processo primordial que vocês, assim, ó, não podem esquecer nunca. E se chama, então, correção de molde, tá? É muito raro vocês vão produzir uma peça que ela vai ficar ok de primeira. Por que que é muito raro, Valéria? Porque a gente sempre tem o que melhorar, né? A gente sempre pode fazer essa peça melhor, tá? Então, analisando todas essas coisas, né, que a gente tem que levar em consideração, é tecido, é caimento, é acabamento, é o modelo, todas essas coisas, né, é tempo de produção. Raramente a gente não vai produzir essa peça de novo, né? A gente não vai precisar refazer ela, tá? Muito raramente. Então, é comum que a gente precise refazer essa peça. E aí, por isso, o meu molde precisa ser a cópia da minha peça. Exatamente, tá? Então, marquei lá os meus ajustes, as correções que eu preciso fazer no meu molde, né? Eu preciso, sim, voltar no meu molde e modificar, tá? Estando dentro de uma indústria, esse processo é obrigatório,
Porque eu não tenho como produzir depois 50, 100 peças baseado num molde que está ruim, né? Que não ficou 100%, porque eu tô mexendo na minha peça de novo. Então, eu preciso ter esse registro, né? De como ele tava, fazer essas correções e por isso ter tudo anotadinho ali na ficha técnica, né? Para depois, então, produzir outra peça e aí, baseado nessa outra peça, analisar de novo, tá? Então, sempre, sempre, sempre precisa voltar no molde e corrigir. Olhar tudo, daí a gente vai mexer o que precisa mexer e vai verificar a margem de costura, vai verificar os acabamentos dessa peça, se vai mudar alguma coisa ou não, né? Conforme o que a gente já anotou. Tudo, mas é preciso voltar nessa peça. E aqui, como é o caso, né, que eu tô trabalhando para uma cliente, para uma pessoa, eu vou voltar no molde também, tá? Por quê? Porque, de novo, o molde é a cópia da nossa peça. E aí, pensa comigo, ela vai me pedir outra peça igual a essa. Se eu não corrigir o meu molde, eu fui lá, mexi na peça dela direto, ajustei e não voltei no meu molde. Quando eu tiver que replicar essa peça, fazer essa peça de novo, eu vou fazer ela errada. Vou fazer ela não tão boa, porque eu não corrigi. Sendo que eu já sei, né? Já vi no corpo dela coisas que precisa mudar. Então, lembrem disso, tá? A gente sempre precisa fazer a correção no molde. Esse é um dos motivos. Então, se eu for replicar exatamente esse modelo, fazer esse modelo de novo para a mesma cliente, né? Então, eu já tenho que fazer dentro do mais perfeito possível. Eu já provei no corpo dela, já sei o que precisa melhorar, né? E no caso de daqui a pouco, assim, ela me pede um outro modelo, eu vou usar essa minha base. Eu já fiz uma peça para ela, eu já conheço os volumes do corpo dela. Então, eu posso usar essa minha base, eu não preciso partir do zero absoluto. Eu vou pegar essa base que já está corrigida, que já está de acordo com o corpo dela e fazer as alterações para um outro modelo. Entende? Então, sempre, 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 obrigatoriamente, a gente precisa fazer as correções no molde, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Estão entendendo? Olha, várias pessoas entraram aqui. Eu tava falando, eu não vi. Vou mostrar pra vocês, então, agora, tá? Como que a gente faz isso no molde, tá bom? Já dei uma explicação, então, aqui pra vocês do porquê que a gente deve fazer isso. E reforço, tá? Independente de você estar produzindo diretamente para alguém, para um cliente ou dentro da indústria. É um processo que não pode ser pulado. Nunca, 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 jamais, tá bom? Vamos lá, vamos pro nosso papel, vamos corrigir. Se você faz, né, modelagem no papel ou modelagem digital, enfim, tá? Deixa eu trocar minha câmera. Vamos lá. Aí. Tá dando pra ver? Tá, né? Beleza. Então, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Essa é a peça dela. E o que que acontece? O que que teve de alteração? Aqui na parte da minha cintura, aqui o cos tá... Eu só prendi o cos, né? Pra gente conseguir provar, mas eu não finalizei exatamente pra fazer essas correções, tá? Então, o que que acontece? Essa região aqui de cima ficou perfeita, tudo, tá? O cos ficou exatamente na cintura, é um cos anatômico, vestiu exatamente nas medidas do corpo dela. A questão do zíper aqui ficou num tamanho perfeito. O que que acontece? O zíper a gente sempre precisa observar, né? Que ele não pode ser muito curtinho, a ponto de travar essa região na hora de entrar no corpo. E também não é bom que ele fique muito comprido para não ficar incomodando no corpo, tá? Então o zíper aqui ficou ideal. A questão do bolso, a gente precisa verificar. Profundidade ficou legal, abertura ficou legal.
o bolso não ficou abando, isso é muito importante, tá? Dependendo do tecido, ele pode ficar abando, principalmente se for um tecido muito molinho. Aí a gente precisa ver se vai fazer mais pesponto, se não vai, se precisa diminuir o tamanho de abertura da boca, tá? Então todas essas coisas a gente precisa verificar. Tudo aqui ficou muito bom, tá? A altura de gancho ficou super confortável, ela consegue sentar, levantar, se dobrar, tudo perfeito, tá? O que foi que a gente precisou ajustar? Só o tanto de folga, tá? O que acontece? Essa peça, né, era uma peça levemente folgada aqui na região do quadril e que vai afunilando no comprimento da perna até chegar lá no tornozelo, tá? E aí, o que a gente fez no nosso molde? A gente acrescentou folga tanto na lateral da peça, tá? Que é aqui, quanto no entrepernas, na região de dentro da minha peça, tá? E aí, o que a gente vê? Olha só, aqui eu também tinha rebaixado o gancho, né? Dei folguinha aqui também. Tudo isso aqui a gente já viu. Quem quiser ver mais sobre o processo de modelagem dessa peça, tem um destaque salvo, tá? Que se chama Fab, que é a peça então dela, essa peça que a gente tá produzindo, tá? Então vocês podem verificar ali. O que acontece? Essa região de dentro, ó, do entrepernas aqui, a folga que foi dada, olha só o meu gancho aqui com o meu entrepernas, ó. Essa folga aqui ficou perfeito, tá? Aqui a gente não vai mexer. Aonde que a gente vai mexer um pouco? Aqui na lateral, aqui sobrou no quadril, tá? Então essa folga aqui a gente vai deixar e a gente vai tirar aqui no quadril. Vamos diminuir também, ó, aqui na direção do tornozelo, do pé, afunilar um pouquinho mais. Repara que a partir do joelho aqui, mais ou menos, ó, é quando a gente afunila dos dois lados, tá? Então, sempre que a gente tá fazendo a prova, é preciso verificar isso. Eu vou precisar mexer dos dois lados do corpo, tanto na minha lateral quanto no meu entrepernas, ou não? É como esse caso aqui, então, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Nessa região aqui, do joelho pra cima, no entrepernas, eu não vou precisar mexer nada. Essa folga aqui ficou bem boa, mas aqui pra cima eu preciso tirar um pouco. Já do joelho pra baixo, eu vou precisar entrar dos dois lados. Então, a gente precisa sempre olhar o todo dessa peça, tá? E aqui do comprimento também vai subir um pouquinho, tá? Deixar ela mais curta. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Medir quanto que eu preciso entrar. Outra coisa, não é regra, tá? Isso vocês vão verificar também na prova, quando tiver no corpo da pessoa, se a medida que vocês vão tirar da frente é a mesma medida que vocês vão tirar das costas. Não é regra, tá? Depende da posição do corpo, depende da folga, depende de onde é. Nesse caso aqui da calça, sim, vai ser a mesma quantidade, tá? Porque o que acontece? A gente já tem aqui no nosso molde a proporção, né, do corpo, tá? Onde a frente é menor do que costas. Seja em largura aqui da calça, né? Quanto do gancho, de tudo, tá? Então, a frente já é menor do que as costas. Então, a gente vai aplicar a medida aqui, tanto na frente quanto nas costas, a mesma coisa, porque a proporção já foi feita, tá? Então, olha só, vamos medir quanto que foi ajustado, ó, no meu alfinete. 0,7, tá? Vou olhar aqui nos outros, ó, pra ver se todos se mantêm mais ou menos a mesma coisa. Tanto na minha lateral, até o joelho, quanto no meu entrepernas. Isso é outra coisa bem importante, tá? A marcação das alterações
Vocês podem fazer com alfinete, com giz, tá? Mas sempre alguma coisa que não vai sair na hora, que vocês vão conseguir olhar depois, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou entrar 0,7 aqui da barra, nos dois lados, até o joelho, ó. Essa é a minha linha do joelho. Dos dois lados, tanto na lateral quanto no meu entrepernas. Aqui do joelho para baixo é uma linha bem reta, tá? Nesse caso aqui. Eu vou subir aqui 1,5 do comprimento, que vai ser o que a gente tá diminuindo, tá? O que a gente vai deixar mais curta da calça dela. Foi 1,5. Então, eu vou tirar aqui no comprimento dessa peça, ó. É legal que depois que vocês façam todas essas alterações, vocês peguem uma caneta colorida, tá? Pra riscar exatamente na linha que vai ser do produto final de vocês, para não confundir com as outras, tá? É bem interessante que vocês façam isso. Agora, o que que acontece, ó? Aqui no meu entrepernas, eu não vou mexer nessa região. Então, eu preciso ir morrendo até chegar no meu joelho, tá? Eu preciso fazer um equilíbrio nessa região aqui, porque daqui eu tô tirando e daqui não. Então, eu não posso criar um bico aqui no joelho, tá? A gente vai precisar criar uma curva aqui para suavizar esse encontro. Um encontro de onde eu não tô mexendo na folga e um encontro de onde eu tô mexendo, tá? A gente vai precisar criar esse equilíbrio. Repara que é no meu entrepernas. Então, o meu entrepernas tá aqui. E olha só, a minha curva tá aqui. Primeiro, eu gosto de traçar a mão assim, ó. Porque o meu olho vai dizendo onde que eles têm que se encontrar. E depois eu pego a curva e vou desenhando bem bonito, ó. Depois que eu faço todo esse desenho, eu gosto de olhar de longe. Dá uma certa afastada do molde para ver se o teu olhar não tá te enganando, né? Para ver se aquilo que tu traçou é exatamente aquilo que tu queria. Então, aqui onde está o meu traço mais forte, repara que em seguida aqui do meu joelho, ó, eu precisei entrar um pouquinho, tá? Que é para fazer esse equilíbrio, né? Tá? Então, a gente precisa dar uma suavizada aqui, deixar essa curva suave. Mas nessa região, bem abaixo do meu gancho, olha só, eu tô botando um palmo aqui, ó. Eu não tô mexendo em nada, eu sigo com a mesma quantidade de folga. Ó, que é exatamente esse tanto, ó. Bem aqui. E daqui pra cá, eu dou levemente uma entradinha, ó, pra fazer o equilíbrio com o meu joelho, tá? Na minha lateral, agora sim, olha só, bem na região do final do gancho aqui, ó, é onde a gente mais vai precisar tirar, tá? Bem o final do gancho, é a medida maior. Quanto é que tem aqui? 1,5, 1,7. Então, ó, bem aqui, eu vou entrar 1 e pouquinho, 1,5, ó. Bem na linha do meu gancho. E aí, eu venho retraçando até encontrar com o meu joelho lá. Fazendo essa curva suave também,
para manter esse equilíbrio, ó. Agora, aqui pra cima, vai diminuindo. Repara que vai diminuindo e vai morrendo próximo do bolso, porque aqui não mexe nada nessa estrutura, ó. A folga que ganhou aqui nessa estrutura tá ótima. Então, a gente precisa vir morrendo próximo, olha perto de onde que ele vai morrendo. Do final do meu bolso, tá? Então, eu preciso criar aqui, ó, onde tá o final do meu bolso, tá aqui. Então, eu preciso criar um equilíbrio aqui também, ó. Não pode ficar bicudo. E ó. E vamos pegar a curva. Então, repara que nessa estrutura aqui do bolso, ó, eu não tô mexendo nada. Quase nada, ó. Só o suficiente para fazer esse equilíbrio. E aqui a gente junta com a linha do joelho. E tá feito. Pronto! Essas são as correções que a gente precisava fazer no molde. Mais nada. Olha só. Então, o cos tava perfeito. Zíper, o bolso, toda essa região aqui do quadril. Só que, então, a partir daqui é que tinha um volume maior para tirar e ia morrendo até lá embaixo. O que que acontece? A gente precisa tirar, então, essa mesma quantidade no molde das costas também. É importante vocês deixarem bem claro, bem evidente qual é a linha final do molde de vocês, tá? Então, passar uma caneta colorida, de alguma forma evidenciar. Porque quando chegar o momento de vocês copiarem esse molde de novo, seja para repetir esse modelo ou para criar um modelo diferente, mas utilizar, né, essa estrutura de corpo, vocês não podem correr o risco de copiar a linha errada, tá? Ah, Valéria, eu posso apagar as outras linhas então? Eu não gosto de apagar, tá? Eu sempre sugiro que deixem as outras linhas. Aqui é a nossa base, tá? Então, na base, a gente tem que ter o registro de tudo que acontece. É o histórico da nossa peça. Então, na nossa base, né, a gente tinha uma linha, eu já tinha entrado um pouco e agora eu vi que precisava entrar mais, né, para esse modelo dela. Então, eu deixo aqui todo o meu registro. Eu sei tudo que eu fiz, tudo que eu entrei, quantas vezes eu entrei, eu olho para esse molde e eu sei todos os processos que foram feitos nessa peça, tá? Então, eu não gosto e eu não indico de apagar a linha, exatamente para a gente não perder esse registro, tá? Então, quando eu quero ver, olha, quanto foi que eu ajustei nessa peça? Eu sei exatamente, porque eu tenho a linha inicial do meu molde e a linha que ficou agora. Então, eu consigo ver exatamente quanto eu ajustei desde lá da barra até em cima na minha peça, tá? Então, eu não gosto de apagar as linhas, mas é importante, de alguma forma, a gente evidenciar a linha certa. Então, vocês podem passar uma canetinha, alguma coisa aqui para marcar qual que é a linha que ficou, né, depois da prova, então, no corpo da cliente, tá? Esse mesmo processo vai ser feito, então, nas costas também. Diminuir comprimento, entrar no entrepernas, aqui na lateral, tá? O que que acontece? Aqui no bolso, olha só, a profundidade do bolso, ela pega um pedaço aqui, ó, da lateral do meu corpo.
Então, esse mesmo tanto que eu entrei aqui na lateral do meu corpo, ó, eu vou precisar entrar no meu bolso também, tá? Então, eu vou cortar essa minha peça, né? E vou tirar esse volume do meu bolso também. Se eu não faço essa correção no meu bolso, de alguma forma ele vai criar um volume a mais. Por quê? Porque ele tá maior que a curvatura do meu corpo. Ele foi desenhado em cima do meu corpo. Então, ele tem que seguir exatamente esse formato, tá? Reparem aqui na correção, né? Que a gente entrou, ó, mais nessa linha do gancho e que veio morrendo, ó, aqui pertinho do final da boca do bolso, ó. Olha só, mexeu quase nada. Que é só o tanto suficiente pra gente fazer esse equilíbrio. E aí vem morrendo lá na linha do joelho. Foram só essas alterações que precisaram ser feitas. Só ajustar um pouco mais, né? Diminuir essa folga na peça, tá? E aí depois que a gente faz essa correção, só depois a gente tira os alfinetes, né? Eu vou desmanchar essa costura de lateral e de entrepernas para reposicionar o meu molde aqui em cima e tirar esse excesso, tá? E aí deixando, né, as devidas margens de costura, tudo certinho, tá? E finalizar a calça, né? Terminar aqui o cos, que eu não tinha finalizado exatamente para ver se ele ia ficar de acordo com o corpo dela. E tá pronta, tá? Mas essa correção, então, mostrei pra vocês aqui. Deixa eu voltar. A importância da correção. Vocês têm dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Foi interessante? Gostaram de ver como que se faz essa correção? Quem é que tá aqui comigo? Espero que tenha sido importante para vocês, que vocês tenham gostado, que eu tenha falado coisas, né, que vai alertar vocês aí para quando vocês tiverem que fazer as alterações na peça de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, me chamem. E assim que eu tiver com essa peça pronta também eu vou mostrar. Fiquem acompanhando ali nos stories que eu vou seguir publicando os processos dessa peça, tá bom? Um beijo bem grande, obrigada para todos que estiveram aqui comigo. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima!